Então bora falar sobre o drone? Então no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o drone que eu utilizo para as minhas filmagens, que é esse da DJI, o Mini. Ele não é o Pro, mas já tem muita coisa aqui que serve bastante para o meu trabalho. Então se você não me conhece, me chamo João Lopes e estou trazendo aqui os equipamentos que eu utilizo no meu dia a dia para filmagens, tanto no exterior quanto no interior de alguns ambientes. E hoje eu quero falar sobre esse drone da DJI, que tem esse controlador também externo aqui. Você pode de duas maneiras, né? Os drones da DJI você pode tanto ligar o controlador, aquele que é ligado ao telemóvel, ao celular, ou você pode ter esse controlador aqui separado com uma tela já e não depende ali do seu celular para poder utilizar. E esse kit, né, que foi adquirido também, ele tem essas baterias aqui. Esse drone, na verdade, é um drone que eu tenho da empresa. Eu tenho o meu, que é um anterior a esse, que é o Mini 2. Então acho mais interessante eu trazer aqui para vocês o Mini 3, que é o drone que eu tenho utilizado mais atualmente. Então, como eu faço filmagens de corridas de rua, eu preciso do drone para poder fazer imagens de cima daquela multidão de pessoas, principalmente a iniciar uma prova, e em alguns momentos ali eu tento ainda pegar o drone e fazer algumas imagens. O bom desse drone é porque ele é compacto, né? Então eu só abro ele aqui e pronto, já tá. O que eu tive mais dificuldade, às vezes que eu tenho mais dificuldade na hora de fazer uma prova, é porque às vezes eu preciso estar com uma câmera para poder filmar na mão e o drone para poder tentar filmar de cima. Então é saber escolher o melhor momento para utilizar o drone. E ter essas baterias suplentes é super importante, assim, pelo menos para mim. Acho que se eu tivesse mais uma já seria suficiente. Mas como ele já veio com esse kit aqui com baterias, né, mais 3 extras, tá ótimo. Essa bateria dura em torno, o fabricante diz que chega a 25 mais ou menos, mas vamos dizer com uns 20 minutos. Acho que é o mais certo assim de falar da durabilidade dessa bateria. Então eu faço uma filmagem, normalmente tento no início da corrida fazer essa filmagem e depois, principalmente quando vai ter a largada, né? Então esse momento da largada é super importante para poder fazer essa filmagem. Esse drone ele filma em 4K, o único problema dele é que ele não filma em log. Com a câmera Sony eu filmo em log, com a GoPro eu também filmo em log, só que com esse drone eu não filmo em log. O problema é que se eu tiver que ajustar alguma luz que está um pouco estourada, claro que não dá para ser exagerado, né? Mesmo filmando em log. Mas se tiver um pouco estourado ele filmar em log, eu consigo recuperar um pouco dessa luz, ou o ambiente está muito escuro, eu consigo também na pós-produção puxar um pouquinho mais de luz. E agora dessa forma, gravando em REC 709 já direto, já é mais complicado, né, de estar fazendo, de recuperar isso. Ele tem um peso de 249 gramas e essa também é um outro motivo pelo qual eu não utilizo atualmente um drone Pro, porque primeiro pelo preço, né? Acho que a empresa que eu tô não iria querer comprar um drone gigante, a qualidade do vídeo é melhor, com certeza. Só que esse daqui já serve para o que a gente faz, e senão eu precisaria também tirar uma licença para poder utilizar aquele drone, e aí pode ser um pouco mais complicado também de levar para as corridas. Como eu faço isso tudo sozinho, né, um Pro grande pode ser um pouco mais complicado de estar utilizando. A única coisa que eu preciso atualmente é só evoluir um Mini desse, já pode ser até o Mini 4, né, que já saiu, mas evoluir ele principalmente para um Pro, para que eu possa filmar em log. Para mim, essa é a maior benefício, né, que eu vejo, né, que eu precisaria de um Pro. Mas dá para ir utilizando esse, é só eu prestar bastante atenção na exposição quando eu vou fazer uma filmagem, tanto de não ficar muito escuro e tanto de não deixar aquilo muito estourado. Então eu prefiro regular na mão a filmagem, né, e ajustar a exposição na mão na hora que eu estou fazendo a filmagem. Eu normalmente filmo, né, do modo aqui normal dele de filmagem, posso às vezes o modo de cinema também. No modo esportivo eu já não filmo, porque às vezes o drone indo muito rápido, né, tipo, pode acabar tendo alguns problemas, né, porque já aconteceu de eu prender um drone desse numa árvore. Então eu tento ter o máximo de cuidado, tá? Isso aqui não vem com antena, tá? Ele já funciona muito bem. Às vezes, no máximo, quando o drone está muito distante, é bom só apontar na direção onde está o drone e o sinal já volta a pegar melhor, mas se o drone estiver muito distante, tá? Uma coisa que aconteceu aqui com ele foi que o direcional dele, ele tem, né, essas alavancazinhas aqui que dá para botar,
atarrachar aqui, né, para poder mexer como um joystick. Só que um deles, acho que foi desse lado mesmo, meio que tava dando umas falhas e uns problemas. Eu ia levar na loja para poder consertar e, por um acaso, o meu chefe, ele até falou que ele mexe um pouco com coisas de mesa de som, né, de equipamento de música. Então ele trouxe aquele WD, mas que é de limpa-contato. E a gente jogou aqui o limpa-contato e voltou a funcionar e nunca mais deu problema de novo. Eu tenho limpa-contato que de vez em quando eu coloco aqui, caso dê algum problema novamente, né? Mas fora isso nunca mais deu problema. E esses drones são bem duráveis e são bem protegidos também. Esse aqui ele tem alguns sensores, né? Só que ele não tem tantos sensores como a versão Pro. Essa é uma das diferenças também entre esse drone aqui mais básico e a versão Pro. A versão Pro ela vem com muito mais sensores, então esse aqui, por exemplo, se ele estiver chegando próximo a uma parede, ele não vai parar, né, se você estiver no modo que ele faz isso, né, que ele detecta isso. Aqui no caso, ele não tem sensor nenhum aqui. A versão Pro, acho que ele já tem umas câmerazinhas aqui. No máximo ele tem sensor aqui embaixo, que é na hora de pousar apenas. Então, em cima, em todos os lados, ele não tem mais nenhum sensor. A versão Pro já vem com mais sensores. Então é isso, tomem bastante cuidado, é bom estar com o seu drone sempre bem calibrado. Eu tento sempre manter tudo bem carregado antes de ir para alguma prova, para alguma corrida, mas às vezes é tanto equipamento, né, levar câmera, levar drone, levar gimbal, que a gente pode acabar esquecendo de alguma coisa. Eu vou falar de outros equipamentos também do gimbal que eu também uso aqui. Se você ainda não viu o vídeo que eu fiz sobre a câmera da Sony que eu utilizo para filmar, que é uma Alpha 7 III, e também falando sobre cartões de memória. É importante você dar uma olhada nesses vídeos. Então eu vou deixar sempre uma playlist, né, desses vídeos que eu tô fazendo, não é bem um review, mas é a minha opinião e os meus equipamentos que eu utilizo no meu dia a dia de trabalho. Em próximos vídeos, se vocês quiserem, se tiverem mais alguma dúvida sobre esse tipo de drone, a gente pode entrar em especificações mais avançadas e mais esmiuçadas sobre cada detalhe. Eu só tô dando uma visão geral para vocês do para que eu uso, se funciona para certa coisa. Eu já usei ele também para filmar casa, né? Então eu já filmei tanto Lisboa, próximo do Rio, pôr do sol, nascer do sol, já usei para filmar casa. Não esse daqui para filmar casa, foi o meu outro, mas esse aqui deve funcionar também muito bem. E como ele não tem tantos sensores, né, esse aqui não é a versão Pro, dá para fazer aquelas você entrar dentro de alguma casa, de algum apartamento, sem precisar desligar os sensores. Mas se for a versão Pro, você vai, para fazer isso e entrar dentro de um apartamento, de uma casa, você tem que desligar o sensor, tá? Aqui, como ele só tem sensor para poder pousar, não tem problema. E é bem tranquilo. Ok? Então é isso, vamos conversando, deixe seus comentários aqui embaixo, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que tem interesse sobre esse tipo de conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau!